Tudo muda quando você entende que não precisa controlar o mundo, só a si mesmo. Os estoicos sabiam disso há 2000 anos, e é por isso que, mesmo em meio a guerras e perdas, mantinham a calma, a força e a clareza. Neste vídeo, eu vou te mostrar 6 exercícios estoicos capazes de mudar a sua vida. Se você busca mudança, fique comigo até o final. Vamos começar. O primeiro exercício para mudar sua vida é aprender a se blindar emocionalmente. Em cada dia, somos expostos a uma infinidade de estímulos que testam nossa serenidade, comentários maldosos, atrasos inesperados, notícias que nos chocam, memórias que insistem em ressurgir. Sem perceber, deixamos que essas ondas externas determinem nosso estado interior e nossa paz se transforma em algo frágil, sujeito às intempéries do mundo. Blindar-se emocionalmente não é construir muros contra a vida, mas erguer uma fortaleza silenciosa dentro de si, onde pensamentos e sentimentos podem existir sem dominar nossas escolhas. Pense nas vezes em que uma palavra alheia deixou você inquieto, ou quando algo fugiu do controle e provocou ansiedade ou raiva. Essas experiências se repetem porque desde cedo aprendemos a reagir aos estímulos externos como se fossem forças inevitáveis, como se nossa tranquilidade dependesse de fatores fora de nosso alcance. Sêneca dizia que a dificuldade vem não da vida, mas da forma como pensamos sobre ela. Cada emoção descontrolada nasce de interpretações e expectativas, não dos eventos em si. Ao compreender isso, começamos a perceber que a liberdade não é a ausência de problemas, mas a habilidade de permanecer firme mesmo diante deles. Visualize sua mente como um lago. Quando o vento sopra, a superfície se agita, formando ondas e turbilhões. Mas em seu fundo há um espaço de quietude intacto, profundo, que permanece imperturbável. A blindagem emocional é cultivar esse fundo sereno, mesmo quando a superfície treme. Marco Aurélio refletia que ninguém pode nos ferir sem nosso consentimento. E nessa frase reside o segredo da autonomia interna. A dor, a frustração e a raiva só têm poder se você permitir que tenham. Ao reconhecer que cada emoção é uma escolha, você começa a dominar o terreno mais importante de todos, o que existe dentro de você. E há beleza nesse processo. Quando nos blindamos emocionalmente, deixamos de ser reféns da aprovação alheia e das circunstâncias externas. O silêncio interno se torna um escudo, a calma uma arma e a clareza uma lanterna que ilumina cada decisão. Não significa ignorar a vida, mas encará-la com consciência, percebendo que os ventos da crítica e da adversidade podem soprar, mas não podem nos derrubar. Cada vez que conseguimos respirar entre o estímulo e a reação, fortalecemos essa fortaleza e a vida deixa de ser um campo de batalha constante. Agora, para tornar essa reflexão prática, você pode aplicar um exercício simples que conecta o aprendizado à experiência diária. Observe suas emoções em momentos de desconforto ou frustração. Perceba o impulso de reagir e apenas reconheça o sentimento. Pergunte a si mesmo: isso depende de mim ou do mundo? Ao fazer isso, você transforma consciência em poder e cria a base sólida para todos os outros exercícios estoicos que vamos explorar. Se esta lição tocou você, escreva nos comentários: hoje escolho minha paz. Com essa primeira blindagem emocional, você está pronto para o próximo passo: exercitar o desapego e a necessidade de controlar. A mente humana tende a agarrar, segurar, insistir em manter o que é passageiro. Tentamos controlar pessoas, resultados, acontecimentos, como se pudéssemos dobrar o mundo à nossa vontade. Mas essa ilusão de domínio consome energia, gera ansiedade e cansa a alma. O desapego, ao contrário, não nos torna frios ou indiferentes. Ele nos ensina a perceber que nem tudo é nosso para controlar, que soltar pode ser a forma mais poderosa de preservar a própria paz. Imagine uma situação cotidiana, um projeto que não progride como você planejou, alguém que não age como espera, ou um plano que se desfaz antes de começar. Normalmente, nossa reação seria tentar intervir, dominar cada detalhe, gastar energia correndo atrás do que escapa.
Mas há outro caminho. Ao invés de lutar, a mente treinada no desapego observa a situação como quem observa nuvens se movendo no céu. A frustração ainda surge, mas não nos domina. Cada momento em que conseguimos aceitar que algumas coisas não dependem de nós, cria espaço para a clareza, e nesse espaço a serenidade se instala. O desapego também nos conecta ao presente. Quanto mais tentamos controlar, mais nos fixamos no futuro ou no que já passou. Sêneca dizia que não nos perturbam as coisas, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Quando compreendemos que a ansiedade nasce do apego ao resultado, passamos a perceber cada situação como ela realmente é, e não como a história que construímos. Em nossas mentes, observar sem tentar dominar, sentir sem se perder, escolher o foco sem lutar contra a vida, tudo isso é desapego em ação, silencioso, mas transformador. No cotidiano, esse exercício se manifesta de forma natural. Ao perceber que algo não segue seu controle, você simplesmente nota o impulso de agarrar, respira e percebe a diferença que isso faz. A frustração ainda existe, mas a tensão que antes tomava seu corpo e seus pensamentos se dissipa. Aos poucos, soltar torna-se um ato quase instintivo, uma maneira de navegar pela vida sem carregar peso desnecessário. O desapego não diminui a presença, ele a amplia, porque ao liberar o que não pode ser controlado, sobra energia para agir sobre o que realmente importa. Se esta reflexão tocou você, escreva nos comentários. Hoje escolho soltar. Cada vez que exercitamos o desapego, a mente se fortalece, a serenidade cresce e o caminho se abre para o próximo passo. Fortalecer a mente, cultivando foco, disciplina e resiliência. É ela que organiza pensamentos, direciona ações e determina a serenidade com que enfrentamos os desafios. Fortalecer não significa apenas pensar com clareza ou acumular conhecimentos, mas desenvolver resistência interna, disciplina e estabilidade diante do caos. É transformar emoções, impulsos e percepções em aliados, sem permitir que tomem o controle de nossas escolhas ou obscureçam o julgamento. Imagine sua mente como uma torre erguida sobre um penhasco. Ventos violentos, tempestades repentinas e ondas que batem contra suas pedras testam a estrutura. Uma torre frágil desmorona ao menor impacto. Uma sólida permanece firme, oferecendo visão clara sobre o terreno à frente. Cada reflexão profunda, cada instante de autoconsciência, cada momento em que conseguimos observar antes de reagir, funciona como um tijolo colocado na base da fortaleza, tornando o todo mais resistente. O perigo está na ilusão de que tudo o que pensamos e sentimos está sob nosso controle. Impulsos surgem sem aviso, memórias despertam emoções intensas e desejos inesperados podem nos afastar da calma conquistada. Marco Aurélio dizia que a alma se colore com os pensamentos. Cada escolha mental, consciente ou não, molda a forma como percebemos o mundo. Fortalecer a mente é reconhecer esses impulsos, enfrentá-los com clareza e manter firme o centro de equilíbrio, mesmo em meio à tempestade. Essa força também se revela na capacidade de discernir. Conseguimos separar o essencial do supérfluo, aquilo que depende de nós, do que não podemos controlar. Grande parte da ansiedade nasce da tentativa de dominar o que é inevitável. Ao perceber isso, direcionamos energia e atenção apenas ao que realmente importa, nutrindo pensamentos que promovem clareza, serenidade e ação consciente. Fortalecer-se é desenvolver resiliência silenciosa. Situações que antes provocavam medo ou irritação passam a ser observadas com perspectiva mais ampla. O que antes parecia esmagador torna-se apenas um teste, uma oportunidade de perceber a força que já existe dentro de nós. Cada reflexão, cada momento de atenção plena reforça a estabilidade interna, tornando a mente mais resistente às tempestades futuras, quase sem esforço consciente. A capacidade de perceber pensamentos impulsivos sem se identificar completamente com eles cria uma distância que permite responder em vez de reagir. Esse exercício diário transforma a relação com cada estímulo. A mente permanece firme, mas a consciência se expande,
permitindo que cada desafio seja enfrentado com clareza e presença. Se esta lição tocou você, escreva nos comentários. Minha mente é minha fortaleza. Depois de fortalecer a mente, é hora de trazê-la de volta ao agora. De nada adianta ter disciplina e clareza se a consciência vive presa ao que já passou ou ao que ainda não aconteceu. A maioria das pessoas não vive o presente, apenas o atravessa. Caminham como se estivessem sempre indo a algum lugar, mas nunca estão realmente onde estão. O corpo está aqui, mas a mente já partiu há horas. Aprender a viver com presença é o quarto exercício desta jornada, e talvez o mais simples de entender e o mais difícil de aplicar. O estoicismo ensina que o único momento que realmente nos pertence é o presente. O passado é memória, o futuro é expectativa. Mesmo assim, é para eles que corremos, tentando corrigir o que não pode mais ser mudado ou prever o que jamais será totalmente certo. Enquanto isso, o instante atual, o único em que podemos agir, passa despercebido. Vivemos ansiosos, não porque temos muito a fazer, mas porque esquecemos de estar inteiros no que fazemos. Sêneca dizia que a vida é longa o bastante se soubermos usá-la bem. A presença é justamente isso, o uso pleno do tempo. É olhar para um café quente e realmente sentir o aroma. É conversar com alguém e ouvir de verdade. É caminhar e perceber o som dos próprios passos. A mente fortalecida aprende a voltar sempre para esse ponto, o agora, porque entende que toda dor, todo medo e toda pressa vivem em outro tempo. O presente, por mais simples que pareça, é o único lugar onde a paz se manifesta. Mas viver com presença não é se tornar lento ou desligado do mundo. É o contrário. Quando estamos realmente atentos, o tempo parece se expandir. As horas rendem mais, as decisões se tornam mais claras e até o sofrimento encontra uma dimensão mais suportável, porque quando o foco está no agora, o peso do que virá perde força. Não há antecipação, apenas observação. Não há correria, apenas ritmo. E nessa calma lúcida, há poder. Para exercitar essa consciência, não é necessário nenhum ritual complexo. Basta notar. Notar o que sente, o que pensa, o que faz. Quando o impulso de se dispersar surgir, e ele sempre surge, volte. Respire e volte. Cada retorno é um ato de domínio sobre si mesmo, um lembrete de que você está vivo e que a vida acontece exatamente aqui, neste instante. Se esta reflexão tocou você, escreva nos comentários. Eu escolho estar presente. A presença é o fio que conecta tudo o que você aprendeu até agora. A blindagem emocional, o desapego, o fortalecimento da mente. E é ela que vai preparar o caminho para o próximo passo. Transformar desafios em oportunidades, aprendendo a olhar para o sofrimento não como um obstáculo, mas como uma chance de crescimento. Os antigos estoicos diziam que o obstáculo é o caminho, que tudo o que nos bloqueia também nos ensina, que não há crescimento sem resistência, e é aqui que o caminho começa a se estreitar, porque até aqui você aprendeu a se proteger, a se desapegar, a fortalecer a mente e a viver o presente. Mas o verdadeiro teste de todas essas virtudes aparece quando a vida resolve te desafiar. O sofrimento não é opcional. Todos nós, em algum momento, seremos confrontados com a perda, a rejeição, a frustração ou a dor. E é nesses momentos que muitos desistem, acreditando que a vida está contra eles. Mas o estoicismo ensina algo diferente. A vida nunca está contra você. Ela apenas revela onde ainda existe fraqueza. E quando ela mostra, é porque confia que você pode suportar. Epicteto dizia que o que importa não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. Essa frase contém uma das maiores liberdades que um ser humano pode conquistar, a de não ser definido pelas circunstâncias. Quando a mente entende que o controle não está no evento, mas na resposta, algo muda profundamente. Você deixa de ser refém do mundo e passa a ser coautor do próprio destino. Mas como transformar a dor em força? Como olhar para algo que te feriu e enxergar um propósito ali? A resposta está na mudança de perspectiva. O sofrimento não vem para te punir, mas para te lapidar. Ele te obriga a parar, observar
e se reorganizar. É na crise que você descobre o que realmente é essencial, quem está do seu lado e o que já não serve mais. Pense nos momentos em que você mais cresceu. Nenhum deles veio da calmaria. O crescimento é filho do caos. É quando algo quebra que a reconstrução se torna possível, e quase sempre mais sólida que antes. Quando o medo aperta, é ali que nasce a coragem. Quando a perda vem, é ali que o desapego floresce. Quando o erro acontece, é ali que o aprendizado se consolida. O obstáculo, visto com lucidez, é apenas a vida te ensinando com mais intensidade. Isso não significa romantizar a dor. A filosofia estoica nunca disse que devemos buscar o sofrimento, apenas que devemos acolher o inevitável com sabedoria. A dor só se torna mestra quando você para de resistir a ela. Resistir é gastar energia lutando contra o que já é. Aceitar é usá-la para construir algo novo. A aceitação estoica não é passividade, é estratégia. Pratique isso diariamente. Diante de cada contratempo, pergunte-se: o que essa situação está tentando me ensinar? Talvez te ensine paciência. Talvez te ensine humildade. Talvez apenas te ensine que você é mais forte do que pensava. Quando o foco deixa de ser "por que isso aconteceu comigo?" e passa a ser "para que isso aconteceu comigo?", o sofrimento muda de forma. Ele deixa de ser fardo e se torna combustível. Marco Aurélio, imperador e filósofo, enfrentou guerras, traições e perdas irreparáveis. Ainda assim, escreveu: "A ação impedida avança. O obstáculo que bloqueia o caminho se torna o próprio caminho." Essa é a essência do estoicismo. A vida não erra de alvo. Cada dificuldade traz consigo a oportunidade exata que você precisa naquele estágio. E ignorar isso é desperdiçar uma chance de se elevar. Há algo de profundamente libertador em perceber que nada é realmente contra você. Que tudo o que chega vem para desenvolver uma parte que ainda dormia. O sofrimento se torna professor, a queda se torna degrau, a dúvida se torna clareza. A força que você admira nos outros nasceu exatamente nos dias em que eles acharam que não aguentariam mais. E se você está passando por algo difícil agora, lembre-se, isso não é um castigo, é um chamado. Um chamado para evoluir, para amadurecer, para se reconstruir com mais consciência. Tudo o que te desafia hoje te prepara para o que está por vir. Depois de aprender a transformar desafios em oportunidades, vem o passo mais poderoso de todos: encontrar serenidade no caos, aprendendo a manter a alma em paz, mesmo quando o mundo à sua volta está desmoronando. A vida não vai te poupar do caos. Ele é parte do caminho. É o fogo que revela a têmpera da alma. E não existe sabedoria verdadeira sem essa travessia. O estoicismo não ensina a fugir da tempestade, mas a permanecer firme dentro dela. A serenidade não é a ausência de ruído, é a capacidade de manter o silêncio por dentro, mesmo quando o mundo grita lá fora. Sêneca dizia que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Essa é a essência do domínio interno, a coragem de manter a calma mesmo quando não há garantia de resultado. O homem que domina a si mesmo pode perder tudo e ainda permanecer inteiro. Mas como encontrar essa paz quando a mente está cheia de ruído, quando os planos ruem e o medo se insinua em cada canto? A resposta está em um tipo de rendição, não ao desespero, mas ao inevitável. Aceitar que o mundo é incontrolável é o primeiro passo para libertar-se da ansiedade de querer prever tudo. A serenidade surge quando você entende que o seu poder termina na ação, não no resultado. O caos externo se alimenta do seu caos interno. Quanto mais você reage, mais ele cresce. Mas quando você para, observa e responde com clareza, o caos perde força. A tranquilidade é uma forma de inteligência. Imagine um lago. Quando o vento sopra, as águas se agitam e refletem tudo de forma distorcida. Mas quando o vento cessa, a superfície se acalma e o reflexo volta a ser nítido. Assim é a mente. Quando você aprende a aquietá-la, passa a ver as coisas como elas realmente são. E essa visão limpa é o que te dá poder. Encontrar serenidade no caos é um treino, um exercício diário de vigilância.
Significa observar suas emoções sem ser arrastado por elas. Significa entender que sentir medo, raiva ou tristeza não te torna fraco, apenas humano. O erro é acreditar que você é essas emoções, quando na verdade elas apenas passam por você. A calma é construída nos pequenos gestos, no momento em que você respira fundo antes de responder, no instante em que escolhe não se justificar, no silêncio que decide manter quando tudo em volta te provoca. É nesses detalhes que o domínio nasce. E quem aprende a dominar esses instantes, domina o todo. Marco Aurélio, em meio às guerras e perdas que enfrentou, escrevia para si mesmo: se está fora do seu controle, não é com você. Parece simples, mas é uma das maiores verdades do estoicismo, porque quase todo sofrimento nasce da tentativa de mudar o que não depende de nós. A serenidade começa no exato momento em que você para de lutar contra a realidade. É nesse estado que a verdadeira força floresce. Não a força do orgulho ou da resistência, mas a força tranquila de quem sabe que tudo passa, inclusive o caos. Você deixa de ser alguém à mercê das circunstâncias e se torna o próprio centro. E quem encontra esse centro interno, encontra também a liberdade. Então, quando a vida parecer um turbilhão, lembre-se, o que você precisa proteger não é o que está fora, mas o que está dentro. Tudo o que é essencial permanece, mesmo quando o resto se desfaz. Escreva nos comentários: eu sou o centro, não a tempestade. E guarde isso como lembrete, porque o caos sempre voltará, mas agora você não precisa mais temê-lo. Você já aprendeu a atravessar. Se você chegou até aqui, já percebeu que nada muda de fora para dentro. A verdadeira revolução é silenciosa, invisível, íntima. Os 6 exercícios que percorremos não são receitas, mas caminhos. A vida continuará a testar você, continuará a tentar te arrancar do centro. Mas agora, você sabe, cada situação é um campo de treino. E se o mundo te parecer duro demais, lembre-se das palavras de Epicteto. Não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece, que importa. A partir de hoje, escolha reagir com sabedoria. Se esse vídeo despertou algo em você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precise dessa força. Obrigado por assistir. Não perca a chance de dominar suas emoções. Adquira já o nosso e-book de autoconhecimento. Clique no link do primeiro comentário fixado e desbloqueie seu verdadeiro potencial.